Tá, tá, tarará. Vamos só preparar aqui os. Fixar aqui o tema. Só aguardar o Bruno aí conectar na live pra gente começar o bate-papo aí. Só- Vamos ver. Olá, meu amigo. E aí, Bruno? Tudo Tudo bom? certo? Tudo Tudo ótimo, ótimo, melhor agora. graças a Deus. Como que está por aí? Tudo tranquilo? Pois é, tô aqui na Califórnia, né? O pessoal que tá assistindo a gente. Tá indo bem. Eu acho que a gente já tá um pouquinho mais adaptado na situação, apesar, né, de todo dia a gente tem uma novidade, né? Então, é bem interessante esse momento que a gente está vivendo para repensar, né, e se adaptar, né? Mais do que nunca. Exatamente, com certeza. Bruno, antes de mais nada, agradeço imensamente aí tu ter aceitado o convite para nós bater um papo sobre essa transformação que tanto se fala, né? Principalmente no âmbito digital aí, muito devido a essa questão da pandemia e da Covid, né? Então, já agradeço desde já aí a tua disponibilidade por estar dedicando esse tempinho para compartilhar um pouquinho também da tua experiência aí fora do Brasil também com relação a essa transformação toda. Para o pessoal saber quem é o Bruno aí, eu vou deixar primeiro tu se apresenta aí para o pessoal, dar essa honra aí para a galera saber quem é o Bruno, então, de fato, um pouquinho do que tu faz aí, depois para a gente entrar no debate de fato aí sobre as transformações digitais aí. Claro, claro, com o maior prazer. E primeiramente, muito obrigado pelo convite. A gente se conheceu, né, Alessandro? Bom, a gente se conheceu melhor, né, na Na imersão da The imersão. Bridge Connecta, né? E foi super interessante a tua participação lá. Obrigado, pelas perguntas e tudo mais. Então, eu trabalho aqui, eu já moro na Califórnia faz um pouquinho mais de 8 anos. E estou aqui, né? Já trabalhei, passei pela Apple, pela Salesforce, pela New Relic, e pela Kong. E hoje eu estou numa empresa brasileira chamada Rocket Chat. E é interessantíssimo que a gente vai falar, né, sobre transformação digital e tudo mais. Que é gaúcha, se eu não me engano, né? Exatamente. Os fundadores são de Porto Alegre e a gente vai falar sobre transformação digital e tem tudo a ver, né, com o que a gente vai conversar sobre trabalho remoto, etc. E a Rocket Chat faz justamente isso, né? Trabalha com colaboração em equipes. Então, com certeza, eu vou mencionar um pouquinho mais sobre a Rocket Chat daqui a pouco. E então, eu já comecei a trabalhar remoto justamente antes de começar nessa crise do coronavírus. Ah, e, e aí 3 semanas, 4 semanas depois, começou a crise aí mundial. E é interessantíssimo, né, que a gente está podendo apoiar esse pessoal. Estou vendo aqui o pessoal participando já, o Thiago Correia e a É, Rochelle. tem a Thiago Correia Rochelle é um já que tá amigão no. meu, tá? Daqui a pouco você vai ter que entrevistar ele também. Ah, O cara, além de coach, ele é do... ah, nossa senhora. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Thiago, que agora deu um branco. Tony Robbins. Tony Robbins. Ele representa o Tony Robbins. E então acho super interessante. E aí eu vejo a Rochelle também, né? Que a gente já conheceu também. Então é isso, meu amigo. É isso que eu tô fazendo por aqui. E agora podendo compartilhar esse conhecimento que a gente sabe muito bem, né, Alessandro, que é extremamente crucial, não somente em qualquer momento, né, das nossas vidas, a gente compartilhar conhecimento, mas especialmente nesse momento, né? É extremamente importante a gente estar compartilhando conhecimento, porque é algo que é a única forma da gente poder crescer, né? Crescer pessoalmente, mas ajudar os outros a crescerem também. E isso faz um bem danado. sim. Inclusive para o pessoal entender um pouquinho como que surgiu a ideia de fazer, né, a live hoje, foi justamente por causa de uma imersão que a gente participou no, no mês passado, né, no finalzinho de abril ali, que eu já conhecia o Bruno, então,
através de um evento lá, que foi aqui em Erechim, mas só, vamos dizer assim, não conhecia de ter conversado muito a fundo, foi mais agora em relação da imersão em si. E, e a ideia das lives surgiu justamente com base vamos dizer assim, num incentivo aí, vamos dizer assim, graças à inspiração que o Bruno compartilhou conosco aí na imersão, que é justamente essa ideia de compartilhar conhecimento, mesmo que seja um pequeno detalhe para gerar aí conexões ou novas oportunidades, seja na parte pessoal ou profissional em si. Então eu já até comecei a fazer esse movimento de lives e tudo mais. Fiz uma outro dia também com relação à segurança digital e convidei o Bruno aí para a gente debater um pouquinho sobre essa questão do Covid. E ele prontamente aceitou e já tem outras lives aí já pré-agendadas aí com outros temas, justamente para tentar disseminar o máximo que der de conhecimento, justamente porque o momento agora está dando essa oportunidade também, né? A gente está mais reclusos, trabalho remoto, então o tempo parece que está rendendo um pouco mais também nesse sentido. Bruno, eu separei aqui 4 tópicos que a gente pode debater. Um deles tu vai poder falar com mais propriedade aí, já que tu mencionaste essa questão do home office. Mas se tu tiver algum tópico adicional para complementar, fica à vontade aí. Mas eu separei aqui 4 que foi 4 tópicos, inclusive, que eu comentei na coluna que eu tenho aqui na região, que falei sobre essa transformação digital, e 4 áreas que eu acredito que o Covid afetou diretamente, assim, o impacto foi significativo, que é a questão da educação, o entretenimento, o trabalho em si e a questão de consumo, tá? Então, 4 que eu consigo ser que o impacto acho que foi mais significativo que a gente vê no dia a dia de uma forma bem, sem fazer análise aprofundada da situação. Eu vou deixar o trabalho por último, que é a parte que tu vai ter mais propriedade aí para falar também um pouquinho da tua experiência com o pessoal da Rocket Chat lá. Mas a questão da educação, por exemplo, a gente sabia, já vinha de um tempo para, não sei como que é esse cenário nos Estados Unidos, mas no Brasil, pelo menos, já se vinha conversando bastante essa questão da expansão do EAD, né? E existia um certo preconceito com relação ao ensino de distância, porque se vinculava muito a questão do ensino à distância à qualidade, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre defendeu que a qualidade não se mede pelo meio, mas sim como a forma como tu transmite esse conhecimento. E agora com a Covid, praticamente ou tu opta pela o EAD, né, que é um pouco diferenciado, mas a essência é praticamente a mesma, ou tu vai ficar sem ter atividades escolares em si. E a gente tem visto muitos cursos aí lançando aplicativo meio que na correria para tentar se readaptar, né, em razão da necessidade também. O que tu visualizou assim relacionado à educação? Principalmente porque tu também a empresa que tu atua hoje é relacionada à comunicação, né? E permite, se eu não me engano, videoconferências e tudo mais. Então, o que tu acredita assim que tenha impactado alguma experiência que tu tenha vivenciado aí, ou presenciado? Perfeito. Ótima pergunta. Eu acredito que é como você mencionou, né? Não tem como a gente não estar conectado, né? E assim, a gente, como, né, eu estou trabalhando na Rocket Chat hoje e é justamente uma empresa, né, de comunicação à distância, né, para você realmente colaboração através de chat, né, entre as equipes. E é claro que também tem uma função de videoconferência e tudo mais. E isso daí é crucial hoje, né? Um dos pontos assim fenomenais é que a gente está super orgulhoso é que obviamente, né, tá todo mundo frustrado, né, com o que está acontecendo, né, no mundo e tudo mais, mas aí é como é que a gente resolve, como é que a gente, né, se adapta a essas situações, né? Aí no caso da Rocket Chat a gente está super feliz que a gente tem uma solução, né, que pode ajudar o mundo inteiro, né? Inclusive, né, open source, e basicamente isso significa que é gratuito, né? Qualquer pessoa pode usar, mexer no código, etc. Obviamente, né, tem uma versão, né, que é Enterprise, né, para as empresas, para os governos, etc. Mas na sua grande maioria é gratuita e eu convido todo mundo a utilizar. E aí pode ser usado, né, para escolas, né, universidades, empresas, governos. A gente tem vários, né, casos, né, de governo, bancos usando, né, a nossa solução. Porque, por exemplo,
vamos imaginar, hoje, né, tá todo mundo parado, né? Tipo, o banco tá parado, né? Não tem, você não tem como ir, as agências que a gente ia antes, né? Já não tem mais naquela facilidade, né, de ir mais. Então, eles têm que levar tudo do nada, né, pro online, né? E isso a Rocket Chat pode ajudar bastante. Agora, um dos pontos mais cruciais, né, que a gente vê é essa questão das pessoas estarem atentas a cada dia, né, que passa, vocês se aprender algo novo, né? Você mencionou algo muito importante, né? A questão do ensino à distância. Poxa, Bruno, e o pessoal me pergunta, Bruno, como é que funciona esse negócio, né? Tipo, como é que eu vou, como é que eu posso sair, né, dessa crise de uma forma melhor? Eu sempre sugiro, quando acontece, né, esse tipo de perguntas, eu sempre sugiro que você não comece a competir com ninguém. Tipo, não comece a falar, pô, mas fulano tá fazendo algo melhor do que eu. Fulano já fez curso esse, aquele outro. Porque isso daí termina criando barreiras, né, na sua cabeça e que, infelizmente, não leva a nenhum lugar, né? Então, o que eu sugiro é que, por exemplo, o Bruno de ontem, né? Vamos pegar o Bruno de ontem. Como é que eu posso melhorar um pouquinho o Bruno de ontem, né? Então, a competição, ao invés de ser com o outro, né, que seja uma competição para o seu aprimoramento, entendeu? E isso vai fazer com que no dia 1 da crise, vamos supor que a crise começou hoje. No dia 1, já amanhã você vai estar melhor e daqui a 30 dias que continuar isso aí, você vai estar 30 vezes melhor, né? Porque você está olhando somente para você e como você pode melhorar. E Por tu aí. não coloca um parâmetro, né? Porque tu vai estar sempre buscando melhorar, na verdade. Tu não vai ter alcancei aquela meta de superar tal pessoa. Qual que é o teu objetivo a partir de então, né? Então, assim, tu acha que tu cria um objetivo meio que infinito, porque tu vai ter que sempre buscar o melhor de si no dia anterior, né? Exatamente isso. Bom, vamos avançando aqui. Depois de qualquer coisa a gente vai lembrando, vai conversando, vai interagindo. O Claro, pessoal que claro. tiver dúvidas aí também vai, mete no chat aí que a gente vai Fica à conversar na vontade. medida do possível. Não se acanhe aí, gente. O segundo tema aqui que eu separei é a questão do entretenimento. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente viu aí uma explosão de praticamente direto aí lives de shows de sertanejo. O mais comum era sertanejos que estavam deslanchando aí nesse quesito e tal. E um tópico interessante que até lendo algumas notícias aí recentes e tudo mais, e uma delas é até feita por uma empresa que a gente visitou, inclusive, na imersão em janeiro, que eu fui fazer a presencial, que é o pessoal da Mind Miners, que eles falam até que eles fizeram uma pesquisa com relação a esse entretenimento e que 76% das pessoas entrevistadas disseram que gostariam que essa modalidade de shows online continuasse. E uma das coisas que até eu comentei na coluna que eu escrevi é de que justamente eu acredito que isso vai se tornar uma coisa mais presente no cotidiano. Porque, querendo ou não, apresenta mais segurança para as pessoas. Elas podem usufruir daquilo com a família, então tu acaba aproximando as pessoas também, de certa forma. E porque, querendo ou não, tu ir num show, sei lá, um ginásio ou num estádio, a pessoa vai dizer, mas eu tô vendo ao vivo. Tu tá vendo lá da arquibancada, tu tá vendo mais perto da TV, por exemplo, a pessoa, do que de fato lá presencial, né? Acho que as pessoas agora vão ter uma nova visão daquela situação, é presencial ou é online? Acho que essas barreiras lá meio que ficou agora bem unificada, né? Não sei o que tu vê dessa questão do entretenimento de Eu acho, transformação. eu acho que, obviamente, né, os pontos que você mencionou, tá certo. Mas aí sempre vai ter. ah, acho que os dois estão corretos. E é mais uma questão assim de se adaptar, né? Se adaptar à realidade. Tá funcionando? Maravilha. E eu acho que isso aí é um link que tá mudando também. Um dos pontos principais que eu estou vendo e que eu estou lendo, né, sobre isso é a questão a questão de data science, né? Tipo, análise de dados, né? Sim. Tudo isso, tudo hoje, se os dados, né, a análise de dados já era algo super importante anteriormente, a análise de dados agora é absurdamente
mais importante ainda, né? Então, por exemplo, tudo que seja áreas afetadas, né, pelo coronavírus, seja tipo o quanto de recurso, né, que eu tenho que colocar especificamente para uma população, ou quando que aqui nos Estados Unidos a gente está vendo muito isso, dependendo, por exemplo, dentro de um estado, né, a gente tem não é um estado, é como se fosse um mini país, né, que tem diferentes regiões, né? E dentro dessas regiões, cada região se comporta de uma forma diferente, né? E basicamente a gente tem que entender, através da análise de dados, quais regiões, né, que podem ir abrindo pouco a pouco, reabrindo pouco a pouco, né, para poder né, a economia continuar crescendo. E nesses casos específicos, né, do show de sertanejo, né, que é um exemplo, né, do big picture, né, Sim. do quadro, né, geral, como é que vai funcionar essas análises de dados, né, o público, o que está gerando, né, de satisfação para o público, o que está gerando também, né, de, obviamente, do lado financeiro, né, e isso tudo vai ser uma evolução e um upgrade dessa análise de dados e como que a população vai começar a analisar esses dados também, né? Se antes um mercado, né, de profissionais de data analyst, data scientist, já era grande, agora vai aumentar muito mais, mas muito mais. Sim, até porque, na verdade, hoje tudo é movido a dados, né? A gente tem esse conceito de Big Data, que acaba gerando muito. Então, às vezes, as empresas, elas descobrem o que a pessoa quer antes mesmo delas descobrirem que elas querem aquilo, né? É justamente por uma análise dessa questão de dados, que a gente gera dados a qualquer momento, desde o deslocamento de casa até o trabalho. A gente está conectado praticamente 24 horas. E essa junção de tecnologias aí de Big Data, por exemplo, Internet das Coisas, ou até a inteligência artificial, a tendência daqui para frente é de que a evolução, isso é até um ponto que depois eu vou fazer um comentário apenas, de que a evolução tecnológica, por exemplo, no Brasil, o pessoal tem discutido de que só nesses meses agora de Covid, tem resultado aí uma evolução de que levaria 10 anos em questão de tecnologia nas empresas para ocorrerem. Então, claro, em razão da necessidade das empresas fazerem isso, ou elas iam estar fora do mercado, né? Não teriam competitividade aí com outras empresas, porque a gente sabe que por mais que hoje exista essa questão de que tem essas limitações, restrições para trabalhar e tudo mais, tem muita empresa, por exemplo, que está trabalhando normalmente. Claro, mudou só o ambiente de trabalho, mas a quantidade de atividades que ela tem feito ou realizado no seu dia a dia continua o mesmo, se não até maior, porque tem a questão de tempo útil, né? Que a gente fala, por exemplo, uma cidade como São Paulo, tu trabalhar em home office, tu acaba ganhando 4 horas no dia, dependendo da pessoa, em questão de deslocamento. Então, olha, quatro Exatamente. horas que tu pode ser produtivo em outras coisas, em dedicar para cursos, para leitura. Um detalhe, né, dois pontos, né, sobre isso. Mas antes de falar sobre esses pontos, né, de home office e que você ganha, eu também quero comentar sobre a veracidade, né, dos dados também. Tem um comentário aqui do Guilherme, né, que a gente se conheceu em 2016, lá em São Francisco, eu me lembro bem desse encontro, lá na Salesforce. E aí ele está vendo que 4 anos depois, né, que as empresas no Brasil estão começando, né, a fazer o que em São Francisco já era comum. Um comentário muito Exatamente. bom. Guilherme, um abraço aí para você. E realmente é uma questão que, como você falou, querendo ou não, é aquele negócio, né? Que você chega lá na hora, né, de pular de paraquedas e você fala, poxa, é agora ou não? Aí tem alguém que vai te empurrar. E o coronavírus realmente é o empurrão, né? Que muita gente precisava, né? Para falar o seguinte, caramba, eu tenho que pular, né? Eu tenho que pular, eu tenho meu paraquedas aqui e eu vou com tudo, né? Para seguir adiante. E mesmo sem paraquedas vai ter que pular, né? Porque ou Vai ter que pular. pula, não tem opção, E né? vai ter que segurar no seu amigo, né? Que tá com paraquedas também, Exatamente. para poder estar Exatamente. junto. Nesse momento é assim.
nossos amigos aqui tem, poxa, bastante gente legal aqui. A Giovanni, Edu, a minha amigona aqui, Juliana Cantini, que também se conectou. Ah, e, poxa, uma coisa que eu estava mencionando também sobre essa questão de a veracidade das informações, né? Sim, A gente começou a falar sobre análise de dados, né, que é super importante, né? Profissões vão cada vez mais crescer, né, em relação a analisar dados, mas agora a gente, obviamente, né, um tema muito forte, né, que desde as eleições, já estão falando sobre isso mais ainda, são as famosas fake news, né? sim. As notícias falsas. E então já cada vez mais os novos serviços para conferir em tempo real as notícias falsas, as fake news, estão lançando. Por exemplo, a gente já está vendo que o Twitter foi um dos primeiras empresas, né, de redes sociais a bloquear, né, conteúdo, né, que não era permitido. E isso tudo é análise de dados, né, feito automaticamente, né, por bots, Uhum. para poder bloquear, para focar na informação que é verdadeira. Porque absolutamente ninguém ganha, né, com notícia falsa. Ninguém ganha. A gente já está sofrendo uma crise, né, absurda, né, mundial. Está afetando 100% da população, né, mundial. E ainda mais novas crises sendo geradas por notícias falsas, isso daí realmente é aterrorizante. Então, além das análises de dados, essa questão de veracidade das informações, né, que tá sendo cada vez mais crescente esse número de dados acontecendo também. Eu até vi, se eu não me engano, foi o Facebook, tem que só confirmar, porque agora eu não lembro, mas eu acho que era o Facebook, sim, que eles já estavam fazendo um aprimoramento na questão da inteligência artificial deles para justamente identificar essa questão, possíveis notícias falsas, né? Porque às vezes eles não tinham certeza de que aquilo de fato era, aparecia pelo menos uma notificação de que essa notícia pode vir a ser uma fake news, que ainda está pendente de análise. Então, isso tudo, como tu mencionaste, é em cima de dados. E dados, Tudo, tudo, tudo. como muita gente já falou, é a questão do que o pessoal fala do novo petróleo, né? Que quem tem o É, dado e tem a informação e conhecimento, a pessoa domina, de fato, o setor que ela tiver inserida. Isso não tem dúvidas. é. Só aproveitando o gancho, o Bruno, para a gente pular para o terceiro item, que ele tem um pouco de relação com isso também que tu mencionaste, a questão de novas ferramentas e tudo mais, que é a questão do consumo. Que o consumo certamente foi um dos setores aí mais impactados com relação a essa questão do Covid, né, dessas restrições e tudo mais, porque justamente obrigou as empresas, normalmente aquelas empresas que não estavam preparadas para atuar no mundo digital aí, ou com os e-commerce, de correrem atrás para arrumarem soluções para continuarem vivos no mercado. A gente teve casos aqui na minha cidade, inclusive, que a Universidade Federal, alunos fizeram uma parceria junto com uma central de produtores, porque existia a feira de produtores, né? E aí, com toda essa questão de não poderem fazer aglomerações e tudo mais, tudo suspenso, lançaram um aplicativo para fazer compras online. Que tu fazia a compra no aplicativo e depois tu podia pedir para ser entregue em casa e tinha uma taxa lá de acordo com o valor que tu gastasse. Então a gente vê que, na verdade, a Covid vem também forçar as empresas justamente a correrem, porque teve uma mudança de hábito também, e até aproveitando só o gancho da questão da pesquisa da Mind, lá que eu estava consultando, que eles fizeram um levantamento, que eles vêm fazendo desde de mês de abril, se eu não me engano, várias ondas, toda semana eles estão lançando uma informação nova com relação a isso, e que a última notícia que eles publicaram é de que a questão do aumento ali do uso de serviços de delivery, por exemplo, teve um aumento de 20% das pessoas entrevistadas começaram a utilizar o serviço de delivery, que não utilizavam. E 14% das pessoas entrevistadas ali começaram a comprar online. Ou seja, é um valor bem expressivo de pessoas que não utilizavam e passaram a utilizar. Porque é uma tendência, não adianta, uma tendência, uma necessidade, vamos dizer assim, não é nenhuma tendência, né? Já não é. E aí
através, né, da análise de dados, vão ver, né, quais são as realidades que vão continuar, né, existindo depois dessa crise, né, que a gente não sabe realmente até quando, né, que vai durar, mas potenciais crises, né, que vão surgindo a partir do que a gente está vivendo nesse momento. Uma coisa, né, que é importante também lembrar é, por exemplo, o mercado de sensores, né, que está crescendo muito, né, várias tecnologias novas, mesmo você chegar aeroporto, por exemplo, está chegando no aeroporto, já tem vários lugares, né, pelo mundo, ou centrais, ou você está caminhando pela rua e já tem câmeras medindo, né, a sua temperatura, né. Uma das coisas que eu me lembrei, esse filme, não sei se você lembra, é o Minority Report. O Minority Report é um filme, deve fazer uns 15 anos, mas é com o Tom Cruise e basicamente ele andava pelos lugares e o pessoal reconhecia pelo globo ocular dele, né, quem ele era e faziam propagandas voltadas, né, para aquela pessoa, né? Então ele estava Uhum. passando e automaticamente aparecia, né, telas assim na frente deles, né, para falar, né, sobre as pessoas. E isso aí a gente está, não estou dizendo que a gente está super perto disso aí não, mas com certeza a gente está indo, né, nessa direção. E aí já está começando, né, pela essa questão das câmeras detectando, né, a sua temperatura, né, já faz muito tempo, né, que já sabe reconhecimento facial, né, então tudo isso é algo que está sendo aprimorado e com certeza é um dos pontos, né, que a gente está indo, né, nesse caminho, nesse futuro. Sim, Ah, até inclusive tem aquela iniciativa da Amazon Go, né? Que ele utiliza toda a parte de inteligência artificial para tu não tem caixa, não tem nada, tu entra literalmente lá, pega o que tu quiser e sai e vai ser debitado no teu cartão. Então é é, justamente até essa questão de sensores. você sabia, a professora Adriane está dizendo que vai ter que sair. Obrigado aí pela presença, Obrigado, doutora e Adriane. a gente vai se falando. Mas assim, você sabia que o da Amazon tem um detalhe muito interessante, que quando você entra na loja da Amazon, se você pega um produto, tá? Obviamente, né, como você mencionou, a loja está cheia de câmeras, né? E você pode sair automaticamente, né, e depois você debitar do seu cartão. Agora, se você pega um produto e teu amigo, um amigo meu, pega o produto da minha mão, vai ser debitado de mim, não vai ser debitado dele, tá? Então é interessante, né? Essas tecnologias, né, que vão aumentando e tudo mais. Inclusive, tipo, pouco a pouco, né, isso vai evoluindo. Mas é um exemplo muito importante. Outra coisa importante, né, essas questões da vacinação, né, que estão usando para criar, né, essas vacinas, né, para poder, né, todo mundo da população, né, se prevenir, né, contra o coronavírus, por exemplo, né, e contra outras doenças, né, no futuro. Ah, Uhum. Eles estão usando machine learning para poder identificar, né, quais são as potenciais vacinas, né, que poderiam curar, né, e prevenir contra o coronavírus, por exemplo. Né? Então, é algo extremamente incrível, né? Você usar a inteligência artificial, a machine learning, para poder fazer centenas ou milhares, né, de estudos automaticamente para ver, poxa, o vírus é assim, assim, esse medicamento aqui, a solução, vai poder atacar isso, isso, isso. Então, aqui está a lista dos 50 ou 100 potenciais soluções, né, de medicina para poder atender. Então, é algo incrível, né, essa questão de machine learning que também está desenvolvendo também. Eu lembro que até a IBM também estava utilizando alguma coisa relacionada a isso para quebrar a sequência genética do vírus, se eu não me engano. Eu vi Isso, alguma coisa no LinkedIn isso. que eu vi alguma notícia, mas eu li só por cima, mas eu lembro que era relacionado também a essa questão do uso da inteligência artificial.
Exatamente isso. Eu acredito que tu também deva ser, mas eu sou extremamente apaixonado por tecnologia, então Sim, infelizmente a gente não vai viver para ver aquelas coisas de filme, né? não sei. De naves voando, assim, carro e tudo mais, mas talvez na outra vida, né? Se quem acredita Não em seja tão outras pessimista. reencarnações. Não seja tão pessimista. Mas Ah, é extremamente interessante. Dados, e até essa é um dos motivos, inclusive, só fazendo um parênteses, da importância que a gente fala sempre. Quem acompanha meu Instagram sabe da questão que a gente fala de proteção de dados, né? E da questão do uso consciente deles, porque justamente a gente está a todo momento gerando dados novos. A nossa vida praticamente é uma cadeia de logs, né? De que tudo que a gente faz fica registrado em algum momento, seja num dispositivo móvel, ou seja até num desktop que a gente esteja fazendo alguma atividade. E até eu lembro que o pessoal me mandou uma pergunta no Instagram dizendo: ah, o Google ele me ouve? Ah, porque eu às vezes estou vendo, estou falando alguma coisa e de repente eu recebo uma notificação daquilo ali que eu estou falando. Eu disse: olha, o Google, eles dizem que não ouve sem tu permitir. É controverso, né? Mas não vou entrar em detalhes. é, Porque essa questão de acesso e uso de dados, isso aí é a tendência e não adianta. A gente só tem que trabalhar para que esse uso seja em prol da sociedade, né? Não para tentar, para fins aí maliciosos, como às vezes pode acontecer de algumas pessoas quererem utilizar ou se valer disso. exato. Uma das perguntas aqui que a gente recebeu da Juliana Cantini, ela, né, tá perguntando sobre, falar sobre um pouquinho de segurança de dados, né? E aí eu acho que tem um pouquinho a ver, né, com o que tu faz e se isso aumentou risco de ataques cibernéticos, né? E o que você pode falar sobre isso? Isso até inclusive, na terça-feira eu fiz uma live com relação a essa parte de segurança digital, né? Porque quanto mais a gente está conectado, mais a probabilidade de que a gente seja vítima de golpes e tal. Por quê? Hoje em dia existe muita questão de utilizar a questão da engenharia social, né? Que nada mais é do que tu justamente despertar a curiosidade nas pessoas para que elas vão atrás de uma situação em que, na verdade, é praticamente uma arapuca para que ela caia naquilo e forneça os dados delas. Então, sem sombra de dúvidas, quanto mais a gente estiver conectado e mais ações que a gente vinha fazendo no mundo offline, a gente transfira para o mundo virtual, a probabilidade de que a gente se torne vítima, ela vai aumentando. Agora, claro, a gente tem algumas medidas que a gente tem que tomar e até amanhã eu vou estar compartilhando, inclusive, um post no meu Instagram com algumas dicas relacionadas a isso, a 4 hábitos que eu considero que são essenciais para essa nova vida que a gente tem tido no mundo digital, né? Para justamente a gente não fazer parte dessa estatística, né? Porque e são coisas, pequenos detalhes que as pessoas não se atentam a isso e no momento que, porque uma coisa que o pessoal sempre fala em segurança digital, não existe segurança 100%. Isso, se alguém chegar para vocês e disser, ó, a gente garante 100% a tua segurança, corre porque a pessoa ou não sabe o que está falando ou ela está mentindo para ti. Ela pode dizer que é 99%, aí beleza. Porque o que a gente faz na questão da segurança digital é mitigar os riscos que a pessoa pode vir a ter naquele ambiente. Agora, eliminar 100%, isso é impossível. Isso não existe porque existe sempre uma corrida que o pessoal fala que um- é uma é uma caça do gato e o rato, né? Que assim como as tecnologias de proteção elas evoluem, as técnicas de pessoas que estão ali com intenções ilícitas também evoluem na mesma proporção. Então é sempre um querendo acompanhar o ritmo do outro, né? Então é imprescindível que as pessoas adotem um pouco mais de cultura de proteção, né? Porque a gente não está habituado a essa vida digital, né? Ontem eu usei o exemplo terça-feira da questão de que a gente saiu da máquina de escrever para um computador conectado na internet. Então a gente não mudou o hábito, a gente só mudou o equipamento, mas os hábitos continuam sendo aqueles da máquina de escrever. Então as pessoas têm que entender que hoje em dia tudo que elas fizerem no mundo digital vai ficar ali e dificilmente tu consegue eliminar 100% da rede, porque uma vez que caiu na rede é complicado. Bom, Bruno, a gente vai entrar no último item aqui, depois a gente vê, eu vi que tem uma pergunta que eu acho que depois eu falo no finalzinho,
mas que é a questão justamente, a gente já abordou um pouquinho por cima, mas agora mais especificamente aí a questão do trabalho, né? Que eu acho que é uma das, no Brasil, eu acho que as empresas notaram demais ou sentiram bastante na pele esse desafio aí, que é a questão do home office, né? Então, muitas empresas já tinham essa prática um pouco mais pontual, realizando ali eventualmente, ou tendo aquela política, na sexta-feira tu pode fazer home office, ou uma coisa mais de política da empresa mesmo, né? Mas não de obrigação. E com o Covid, as empresas se viram necessariamente tendo que fazer isso. Então, a gente viu que teve muitas empresas que tiveram que virar noites aí, o departamento de TI de muita empresa aí teve que se desdobrar em 50 pessoas praticamente para tentar possibilitar que a empresa pudesse voltar à atividade de fato, né? Então, o que que tu, aí principalmente tu que está mais próximo aí até do próprio Vale do Silício, né? Como que as pessoas têm enfrentado essa questão de limitação aí laboral em si? Pois é, meu amigo. Quando a gente fala, né, que as coisas estão mudando, já mudaram, né? A gente tá falando, por exemplo, de empresas que já estavam pensando, né, com o pensamento de mudar completamente, né, para pouco a pouco, né, mudar para um trabalho remoto, né, colocando alguns funcionários, né, para trabalhar remotos. E aí a gente vê ontem mesmo o anúncio, né, do fundador do Twitter, e ele disse: pessoal, todo mundo, a partir de agora, quem quiser, vai trabalhar remoto, né, para sempre, para sempre, para sempre. Imagina. A gente está falando, né, de uma empresa com milhares de funcionários, né? E aí do nada, né, da noite para o dia, acontece uma mudança desse tamanho. É claro, né, que o Facebook, né, e o Google também disseram que, por exemplo, até pelo menos 2021, a maioria, né, dos funcionários, mais de 90% dos funcionários vão estar trabalhando de casa, né? E isso já é uma realidade, né? Já é uma realidade total. Eu acho que com essa mudança, né, a gente com certeza a gente vai estar vendo novas contratações, né, sendo feitas, né, de todo que é lugar do mundo, né? A gente vai estar, por exemplo, no caso da Rocket Chat, né, como eu mencionei, né, que é a empresa que eu trabalho, a startup que eu trabalho, a maioria dos funcionários, né, estão no Brasil, né, no sul do Brasil, sendo que me contrataram, estou aqui na Califórnia, contrataram um amigo meu que está no Colorado, tem outro amigo meu que está em Houston, uma amiga minha, a Head of Sales lá da EMEA, está em Barcelona, o outro rapaz está na China e por aí vai. Então, o mais importante disso aí, por quê? Isso bem antes da crise, né? O mais importante disso aí é porque a Rocket Chat, no caso, sempre teve a mentalidade de, peraí, o nosso objetivo, né, é realmente é, quebrar as barreiras, né, da comunicação. Não tem esse negócio, né, de você estar no lugar certo para trabalhar, não. O que a gente vai querer fazer é a pessoa é ideal para a vaga, né? É realmente aquela pessoa que vai contribuir, né, para nossa empresa. Beleza, não deveria ter limite, né, de se ela está no Brasil, se não está nos Estados Unidos, a gente vai contratar. Então essa mentalidade, né, no caso o Rocket Chat já nasceu assim, mas essas empresas, da mesma forma, né, que a gente falou, né, que tem essas empresas que estão tendo, né, que ter esse empurrão, né, que agora o coronavírus foi o empurrão final, ou vai, né, ou fica para trás, a gente está vendo que essas empresas vão tratar novas pessoas de novos lugares, então novas oportunidades vão surgir globais, né, e remotamente, o que é fantástico, né? Eu acho que no final isso vai contribuir para o crescimento das empresas, né? Porque se a pessoa não somente por elas estarem encontrando a pessoa certa, né, para o cargo, seja onde ela estiver, mas também para a empresa cresce a partir do momento que ela tem uma visão cultural global, né? Quando eu incluo, né, no meu projeto alguém da Índia, alguém da Austrália, alguém, né, do Brasil, alguém dos Estados Unidos, poxa, esse projeto vai ter uma riqueza absurdamente maior, né, do que se eu tivesse um projeto só com brasileiros,
só com o pessoal dos Estados Unidos, só com o pessoal da Índia, entendeu? Então eu acho que isso é tipo a males que vem para o bem e isso daí é uma das coisas positivas que a gente vai tirar dessa situação, com certeza. Até o pessoal fala da questão de. O pessoal questiona, diz, quando que a gente vai voltar ao normal? O normal que a gente conhecia não existe mais. O novo normal é esse que a gente vive, né? Então é daqui para frente a questão da É daqui para evolução. frente. Exatamente. E uma coisa, Alex, que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo isso aí. Eu vejo que a Aline se conectou também, né? A parceirona Oh, nossa. bem-vindo, Aline. E aí, uma das coisas que a gente fala bastante é essa questão, né? Que o pessoal sempre fala, Bruno, como é que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero, né, trabalhar. Onde é que está a felicidade, né? Tipo, eu quero ir em busca da felicidade. E a gente tem que lembrar, né, que tipo, da mesma forma que eu mencionei no início, que a gente não pode competir, né, com outros. Aquele exemplo, né, que eu mencionei, a gente não pode usar o outro como dizer, ele já fez 4 cursos e eu estou aqui num curso, né? Eu tenho que pensar em mim, né? E falar o seguinte, poxa, como é que eu posso ser a melhor versão comparado com ontem, da minha pessoa mesmo? Da mesma Exatamente. forma, esse negócio da busca da felicidade, né? A busca da felicidade não tem que ser, não tem que ser um objetivo final, né? Não tem que ser aquela meta final. Quando eu alcançar isso aqui, eu vou ser feliz. Isso é uma opinião talvez equivocada, né? A gente tem que ver como é que no dia a dia nosso a gente pode encontrar elementos de felicidade e falar o seguinte, poxa, isso aqui realmente vai me trazer felicidade se eu fizer isso aqui, né, no meu trabalho. Obviamente, né, todo mundo tem trabalho estressante, mas como é que a gente pode encontrar elementos de felicidade no dia a dia, né, para a gente viver uma vida, né, mais feliz, né? E eu acho que nesse momento de pandemia é um momento excelente de reflexão, né, para todo mundo estar refletindo como é que nós podemos encontrar essa felicidade na nossa jornada e não como resultado final. Sim. E até fazendo só um adendo, que tu mencionaste a questão da própria empresa que tu trabalha atualmente, de que buscou várias pessoas de vários locais, né? Que isso incrementa bastante a questão cultural da empresa, né? Porque eu acredito que, na verdade, nada melhor, ou melhor, ninguém melhor do que a pessoa que realmente está naquele ambiente, né? Naquele, naquele ecossistema, naquela sociedade, para justamente entender o que aquele ambiente lá precisa. Então não adianta nada eu ser aqui, por exemplo, estar aqui no Brasil e pensar ou estudar o que as pessoas na Califórnia estão querendo ou esperando do meu produto. Então eu acho que a empresa e a HotChat age de uma forma excelente aí justamente para atrair culturas diferentes, né? Trazer pessoas que estão situadas dentro daquele ambiente mesmo, para que o resultado dela, ou a efetividade aí da sua atividade seja mais concreta, né? Não seja só na expectativa, eu espero que aconteça. Não, eu estou agindo para que realmente aconteça aquela coisa. Mas, o Bruno, eu queria que daqui a pouquinho eu abro para ter uma pergunta aqui, só fazer uma pergunta para ti, que a gente sabe que as pessoas, principalmente o pequeno empreendedor, né, as pessoas que daqui a pouco necessitam, são mais autônomas ou algo do gênero, essa crise afetou diretamente eles e a gente não tem nem como discutir essa questão, né? Mas Muito tu já triste. teve essa experiência aí dentro do Vale do Silício, ali em várias empresas. Tu sabe essa questão do empreendedorismo, essa questão da mentalidade mais aberta para proatividade, né? Se tu pudesse deixar uma sugestão aí para o pessoal que porventura pode estar acompanhando a live ou venha assistir depois, que esteja aí empreendendo nesse momento tão difícil, né? O que tu poderia deixar de sugestão aí para o pessoal poder superar esse momento que a gente vai superar? Isso é fato, só resta saber o momento certo e certamente a gente vai sair muito melhores do que quando a gente começou essa crise, né? Perfeito. Eu acho que um dos pontos principais é, é que para você aprimorar, né, você tem que sair da sua zona de conforto, né?
Então, eu acho que o tema principal é que tenha certeza, né, que jamais você vai voltar a fazer exatamente o que você estava fazendo antes dessa crise, né? Então, aquela questão que é extremamente importante a gente ver quais são qual é a melhor versão de mim, né, que eu posso ter no dia de hoje, né? O que eu posso aprimorar um pouquinho de conhecimento, a sair da minha zona de conforto. E eu tenho certeza, né, Alex, com você fazendo essas lives, compartilhando conhecimento, você está saindo da sua zona de conforto, você está fazendo algo diferente, né, coisa que a gente falou bastante, né, na imersão da The Bridge. E é uma coisa que está dando muito certo. Então, eu acho que vale muito a pena as pessoas, quando buscarem, né, esse aprimoramento, ser Uhum. consistente, tá? Consistência é uma palavra que realmente é algo muito forte, né? Difícil pra caramba você ser consistente, né? Mas consistência ganha da inspiração, por exemplo. De você ser um cara, tô todo inspirado, tarará, aí a inspiração vai lá e depois de 3 dias acabou a inspiração, né? E se a pessoa, né, for consistente no primeiro, segundo, quinto dia, 10º dia, 15º dia, a gente vai lá e continua, né, ativo, né, se aprimorando pouco a pouco. É a mesma coisa de fazer o seguinte, do pessoal que no último dia da pandemia, né, se tivesse, né, um último dia, né, a data de expiração da pandemia vai ser tal dia, né? Não tem. Ou então é aquela pessoa, né, que um dia antes da prova vai ler 7 livros, né, para poder, né, fazer a prova. Se tivesse lido, né, 4 páginas todo dia, né, você já teria lido 7 livros, né? Então esse negócio da consistência, né, ganha daquela questão de estar inspirado. Então acho que vale muito a pena, né, você estarem, as pessoas, né, estarem focadas em o que você está fazendo agora, compartilhar conhecimento, né? Aprendeu algo novo? Faz uma live, faz um post no Facebook, no Instagram, no Twitter, manda para o e-mail, liga para alguém e fala, pô, acabei de aprender, né, hoje que nós temos que ser um pouquinho melhor, né, uma versão melhor nossa, né, a cada dia. Liga para alguém que não teve, né, a oportunidade de estar nessa live agora, né, e compartilha esse conhecimento, né. Ninguém aqui tem a fórmula secreta, né, para a vida. Então, não se preocupe, né, em compartilhar conhecimento. Você vai ganhar muito mais, né, de estar compartilhando do que aquele conteúdo realmente que você está compartilhando, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. E eu acho que na vida, isso serve para mim também, com certeza, esse conselho. Por exemplo, você vai, sem dúvida nenhuma, se arrepender muito mais das coisas que você não fez, né, do que das coisas que você fez, né? Certamente. Então, é muito melhor você fazer, né, aquele pouquinho e ser algo novo, algo caramba. Novo não, novo para você, né? Novo para você. Live não é novo, mas é novo para gente, né? Sim. Então, é muito melhor você fazer aquele pouquinho do que você dizer assim, ó, putz, não fiz, cara. Você vai se arrepender muito mais. Muito Eu lembro mais. até, nesse ponto, só fazendo um parênteses, eu lembro de uma frase que eu acho que eu gravei e ficou para mim para sempre agora, dessa imersão que a gente fez online ali com o pessoal da The Bridge, que foi justamente de que não existe decisão certa ou errada, existe decisão tomada, ou não tomada, no caso, né? Então, se surgiu uma oportunidade de tu ver, ou visualiza, vislumbra uma situação de, pode dar certo, vai lá e tenta fazer. O resultado disso aí depois a gente colhe, mera consequência do que tu vai fazer ou deixar de fazer, né? Então é uma frase que eu acho que me marcou e até eu coloquei no meu resumo lá do artigo das coisas que eu aprendi com a imersão, porque eu acho que é uma frase tão simples, mas que o efeito dela, a, o sentido dela é bem expressivo, bem forte e tal. É exatamente isso.
É exatamente isso. É, pessoal, alguma pergunta a mais que vocês tenham? Queria muito escutar vocês. Você falou, né, Alex, que tinha mais uma pergunta do pessoal. Deixa eu ver aqui se tinha. Acho que não era de pergunta aqui. Eu pensei que tinha aparecido a notificação, mas não era. Deixa eu dar uma rodada aqui para Tranquilo. cima. A gente vai falando aqui Porque acho que enquanto a gente isso. foi falando um pouco de tudo mas esse tema, essa questão de transformação, na verdade, se a gente ficasse falando 2, 3 horas, acho que teria assunto para falar uma noite inteira aí. Porque é isso que a gente Exatamente. escolheu aqui, só praticamente 4 tópicos, né? Que eu pelo menos visualizo assim mais presente no dia de qualquer pessoa, né? Porque isso atinge qualquer um mesmo. Aí teria mais os casos específicos aí que atingiria determinadas pessoas e tudo mais, mas que ele também não seria o caso hoje, já que é uma live aberta aí para todo Claro. mundo, né? Então, uma das coisas, né, que a A gente... Aline até, Ah, deixa eu fala ver aí. aqui, concordo. Não só estava lendo o comentário aqui da Aline, Ah, mas na sim, verdade foi um exatamente. Já falou, né, de comentário mesmo. tentativas, né, que nos ensinam muito mais, né, do que a própria conquista, né? E é aquilo que a gente falou, né, sobre a jornada, né? Exatamente. A jornada de você Sim, encontrar aquela jornada, né, de momentos felizes, né, do diário, no seu diário, do que você sim. colocar aquela meta dizendo, eu vou ser feliz quando chegar naquele ponto. Não. É encontrar a felicidade no dia a dia, né? Nas atividades que você está fazendo naquele dia a dia, assim, no trabalho, em casa, etc. Né? Não fala, eu só vou ser feliz quando chegar. Não, não. É aquele dia a dia, realmente, a jornada que vai te tornar feliz, né? Então, por Uhum, exemplo, hoje, né, a gente falou, né, sobre essa questão, né, das transformações digitais, né, sobre toda essa sim, questão de meios de comunicação, né, como o trabalho remoto, né, está impactando a vida das pessoas. A gente falou, né, sobre análise de dados, né, como que isso, né, vai cada vez mais é mais importante, né, existirem profissionais, né, que estejam capacitados em analisar dados, né, para tomar decisões baseadas em dados reais, né? A gente falou sobre shows, né, concertos e tudo mais, como isso vai pós-crise ou durante a crise, pós-crise, como essas coisas vão continuar. A gente conversou sobre veracidade, né, de informação, né, a importância, né, de batalhar, né, contra essas fake news, né, essas notícias falsas, né, porque acho que está todo mundo aqui de acordo que ninguém precisa, né, de mais uma nova crise, né, gerada por algo falso, né, sim. de forma alguma. A gente falou, né, sobre machine learning, né? A gente falou sobre de várias questões, né, do nosso dia a dia, né, de compartilhamento de conhecimento, você se auto aprimorar, né, de realmente crescer na jornada e não como objetivo poxa, e ser consistente, né? Consistente realmente é muito ganha, a consistência ganha, né, daquele momento, né, de inspiração somente, né? Sim. Aí eu vejo que nossa amiga Cláudia Vidal, grande amiga, viver o momento presente, ele sim é um presente, né? Passado não podemos mudar, futuro não chegou. E isso tem 100%, 100%, Cláudio, 100%. Não tem... Eu sempre gosto de falar que quem vive de passado é museu, né? É verdade. Então a gente tem que viver o presente, porque a palavra presente já remete a presente mesmo, né? É uma dádiva, que nem outra coisa que também a gente destacou bastante na imersão e tudo mais. É justamente essa coisa de não sofrer por antecipação também, né? Porque a gente é aquela. Eu lembro que acho que foi fugiu o nome. Mas enfim, que falou com relação a justamente essa questão de que a gente vive uma frustração antecipada, né? A gente não espera nem acontecer determinada coisa, a gente já está sofrendo ou acreditando que não vai dar certo ou coisa do gênero. Tu só vai saber se deu certo ou não depois que tu tentar e de que der errado. E às vezes se der errado pode ter gerado diversos insights ali que vão fazer tu tentar de novo e de uma forma muito melhor do que tu tentou.
Então as pessoas têm que Exatamente. tirar essa falsa expectativa de que errar é feio, ou errar parece que eu fracassei e tal. Eu acho que não é questão de fracassar, é de tu ter errou. Agora, tenta extrair o que foi aprendido com o erro em si, né? Para justamente tentar de novo e, em cima disso, trabalhar algum projeto muito melhor do que aquilo que tu tentou desenvolver antes e tal. Mas, Bruno, para ser justo com o pessoal, que eu falei do pessoal que está empreendendo aí uma dica e tal, o pessoal, a gente sabe que tem bastante gente aí que acabou perdendo emprego, coisa do gênero, ou está buscando uma recolocação também. Uma dica aí rápido para a gente ir finalizando, já que daqui a pouquinho vai estourar o tempo, para o pessoal que está procurando uma recolocação aí, o que que tu indica Ah, nesse eu, momento de crise? eu diria que tem poucas pessoas, né, contratando, né, nesse momento, né, e a gente sabe, né, por motivos óbvios. Mas eu diria que se você puder, né, esperar um pouco, né, para poder realmente conseguir um trabalho e tudo mais, eu diria que o mais importante de vocês tentarem ser útil da melhor forma possível, tipo, ajudar. Esse momento de crise, nesse momento, é algo que está sendo difícil para todo mundo, para todo mundo. E eu acho que as pessoas que puderem ajudar, liga para o amigo, liga para a empresa aí da tua região, liga para o cara da farmácia, liga para todo mundo que você conhece e fala o seguinte: olha, estou disponível no mercado nesse momento, eu sei que você não está contratando, não tem problema. Eu estou querendo ajudar da forma que eu puder, né? E esse sentimento, né, de ajuda, esse abrir o coração, tenha certeza que, primeiro, vai fazer o bem para você, vai fazer o bem para o teu comércio, né, para as empresas, né, que você vai poder ajudar, e tenha certeza absoluta que isso vai te abrir oportunidades assim, absurdas, muito grandes pela frente. Né? Então, isso é uma forma, né, de pensar, e eu acho que não tem forma correta e forma errada. Talvez forma errada é você ficar em casa sem fazer nada. Exato. Mas eu acho que essa é uma boa forma que todo mundo, né, tem, porque é como a gente falou, né, Alex? Todo mundo tem a possibilidade de compartilhar conhecimento. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Aprendeu algo hoje aqui? Compartilha, galera. É de graça, é de graça, é de graça. E faz um bem danado, né? Então, algo super, super, super importante, super, super, super importante liga para as empresas, liga para os teus clientes, liga para o pessoal da padaria, liga para qualquer pessoa e fala: olha, estou aqui disponível para te ajudar, estou com tempo livre, vamos junto, vamos superar isso aqui junto, tá? Vamos nessa? Vamos. Tenha certeza que o que você vai aprender vai ser incrível e o que você vai poder ajudar as pessoas também vai ser incrível. Então, novas oportunidades vão surgir na tua vida. É Show essa de a dica. bola. Bruno, então já tá aqui, já apareceu o cronômetro aqui de que eu tenho 1 minuto e 30 aí. Então, só finalizando antes de passar a palavra para te dar as considerações finais aí, agradecer novamente a tua disponibilidade. Eu acho que agregou bastante aí conteúdo para o pessoal. E espero que daqui a pouco, no futuro, a gente possa fazer outros temas aí para estar discutindo aí. Vai ser uma honra novamente estar compartilhando a live aí contigo. Agradeço imensamente a tua disponibilidade. E tem alguma consideração final aí para a gente se despedir aí? 1 minutinho. Eu quero agradecer também, porque você já sabe, né, cara? A gente já é parceiro já. Eu acho que parabéns, né, pelo que você está fazendo. Adorei, né, participar aqui dessa conversa contigo. E, poxa, adorei também a participação do pessoal. Pô, muito obrigado aí a todo mundo que participou. Vocês só contribuíram, né, para essa conversa ter um conteúdo ainda melhor, né? E ótimo rever o pessoal que veio aí também. E é isso. Eu só quero mandar um abraço bem grande. Contem comigo, contem com o apoio do Alex. Eu sei que se quiserem falar no telefone com a gente, fala no telefone com a gente. A gente está aqui para se ajudar. E é isso. Desejar tudo de Show de bola, então.
Pessoal, agradecemos a presença de todo mundo e a live vai ficar 24 horas disponível. Quem porventura quiser compartilhar, fica à vontade e até mais. Valeu!